Seja muito bem-vinda a esse episódio do nosso Perguntas e Respostas. Esse é um programa onde a gente fala sobre as estratégias para você chegar no seu 10 em 8. E eu sou o Mário Guimarães e está começando mais um episódio do Perguntas e Respostas. Então vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Comer à noite atrapalha quem quer perder peso? Olha, eu posso dizer para você sim e não, ou melhor, depende. Por quê? Não é o fato de comer à noite que atrapalha perder peso, mas sim qual foi a estratégia utilizada à noite. Imagina lá que trabalhei o dia inteiro, ou estava muito corrido o meu dia, aí cheguei em casa correndo, aí fui lá e eu comi o quê? Carboidrato. Por quê? Porque talvez é mais prático, é mais fácil de preparar, e aí eu vou dormir. Isso é uma estratégia. A outra seria para justamente entender que o que come, o que eu estou escolhendo para comer e como, é muito mais importante do que o ato de comer. Uma coisa é eu escolher carboidrato, outra coisa é eu escolher proteína. A proteína vai te ajudar ali a formar o músculo, a proteína vai te ajudar a controlar a saciedade. Já o carboidrato não tem esses benefícios e ainda vai fazer com que a gente acorde ainda com mais fome. E aí, você sabe, quando você come assim, por exemplo, um pratão de macarrão e no outro dia de manhã acorda com muita sede, esse é o tipo de resultado que vai se conseguir comendo carboidrato. E o pior é que ele ainda vai ajudar a acumular gordura. E é tudo que a gente deveria estar ali focado em eliminar, em diminuir, se o nosso objetivo é diminuir o peso. Então, prefira proteína à noite e até uma salada, por exemplo, para acompanhar, ao invés de comer carboidrato, ok? E vamos aqui para a próxima pergunta. Reeducação alimentar e dietas rigorosas têm o mesmo resultado? Olha, com certeza não. Uma reeducação alimentar, né, até como o nome já está sugerindo, é que a gente teve uma educação alimentar, ou seja, criamos hábitos e agora a gente precisa rever, reeducar, realinhar, criar novos hábitos. E o que a gente pode entender como reeducação é a ideia de fazer trocas inteligentes. Agora, quando a gente pensa aqui em dietas rigorosas, e uma outra forma que a maioria das pessoas se referem a esse tipo de dieta são as dietas restritivas, são aquelas dietas que restringem, que tiram o alimento da dieta, do hábito diário da pessoa, essas sim tem muita diferença em relação à reeducação alimentar. E não vai ter o mesmo resultado. No momento que a pessoa está com foco, por exemplo, Mário, eu quero perder peso rápido. Na próxima semana eu quero estar ali com menos tantos quilos e eu preciso ir numa festa, enfim, a pessoa tem os motivos dela. Aí, pensar em uma dieta restritiva pode parecer a melhor estratégia porque eu estou com pressa. Quando a pessoa pensa em reeducação alimentar, geralmente associa o quê? Ah, essa aqui é mais demorada. Eu quero um resultado mais rápido. E esse resultado pode vir com preço alto também, dessa coisa da pressa. Por quê? No momento que eu fico restringindo, né, é muito rigorosa, esse conceito vem do quê? Vem de tirar. Eu parar de comer determinados alimentos que pode me causar, inclusive, uma deficiência nutricional, que eu nem vou entrar no mérito aqui, nem vamos analisar isso a fundo, mas é o quê? Eu vou tirar do corpo elementos que ele precisa para trabalhar, para funcionar melhor, e a consequência disso, de uma linha de raciocínio bem simples, é que eu vou fazer o meu metabolismo ficar mais lento, que é tudo que eu não quero. Eu quero é que ele se torne um metabolismo mais rápido para que eu tenha mais resultados. É melhor, nesse caso, ter resultados contínuos, ou seja, uma redução de peso controlada, que seja semanal, do que muito resultado de uma vez e depois chegar ali naquele efeito platô que a pessoa chama, que é onde para de emagrecer. Então, não é o mesmo resultado que se consegue. E vamos à próxima pergunta. Jejum ajuda a emagrecer? Não. Jejum ajuda a perder peso, não a emagrecer. Porque o conceito de emagrecer, né, eu já até fiz live, já falei sobre esse assunto aqui, e você pode até procurar para se aprofundar nesse assunto, mas é muito importante entender aqui o seguinte:
O jejum ele vai promover a ideia da dieta restritiva. Por quê? Qual é a ideia de jejuar? É a pessoa tirar comida, é parar de fazer determinadas refeições, é passar horas sem se alimentar. E isso, para o corpo, é como se ligasse um alerta vermelho. Internamente, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. É como se ele não tivesse consciência das nossas escolhas. Ele não sabe que eu escolhi não jantar porque eu queria perder peso. Ele só entende uma coisa, olha, nesse determinado momento do dia aqui, na verdade alguns momentos do dia que ele está ali buscando de onde extrair os nutrientes, de onde extrair a energia para ele funcionar, ele vai lá e olha e está vazio. Imagina, o tanque de combustível não tem combustível. Aí o que ele vai fazer? Ele não vai queimar a gordura, que é tudo que a gente gostaria que ele fizesse. Ele vai lá comer o músculo. Ele vai fazer o quê? E ele não tem a intenção de fazer isso, ele só não entendia o que a gente estava fazendo. É como se a gente não tivesse comunicado, a gente não mandou um e-mail para o corpo dizendo, olha, metabolismo, vou fazer jejum aqui, vou parar de comer, mas olha, para você comer a minha gordura, hein? Deixa meu músculo em paz. Não é assim que ele entende. Ele vai se virar nos 30 e manter a gente vivo. Aí ele vai preferir comer o músculo do que ir lá comer a gordura que para ele vale diamante. Ele vai manter a gordura quietinha, ele não está entendendo o que está acontecendo aqui fora, ele não sabe o que está rolando. Então, gordura para ele vale mais do que músculo. Então, jejum para emagrecer não é esse o caminho. Para perder peso, tudo bem. Agora, lembra, se você estiver no caminho de perder peso, você está também aceitando a possibilidade da flacidez, que, sinceramente, existem outras formas muito mais tranquila, muito mais segura e com menos esforço que pode ser aplicado para conseguir o emagrecimento saudável, que é o que a gente sempre está divulgando e sempre eu estou falando sobre esse tema, ok? Então vamos aqui para a próxima pergunta. É preciso comer de 3 em 3 horas para emagrecer? Olha, eu diria para você que sim e não, mas para ter uma linha de pensamento aqui é simples. Por que comer em 3 horas? Para que a gente respeite, vamos chamar assim, da vontade do corpo, da necessidade do corpo de ter combustível para funcionar ao longo do dia. Se a gente mais ou menos dividir o tempo médio que a gente fica acordado por dia, que é mais ou menos perto de umas 16 horas, 8 a gente deveria estar dormindo, e eu sei, é claro, às vezes a pessoa está ali com a vida agitada, a rotina muito corrida, muita coisa para fazer, tarefa em casa, às vezes tem família, trabalho, enfim, 1000 coisas para fazer, e às vezes a pessoa fala, eu não durmo 8 horas por dia, eu durmo até menos. E ok, é importante ajustar isso também, mas olhando para esse ponto dessa pergunta de comer em 3 horas, isso é muito benéfico quando a gente começa a entender que eu vou passar ali pelo menos uma média de 16 horas acordado. E o corpo, nesse ponto, em relação vamos pensar no alimento como um combustível. Ele não funciona como carro. Vamos pensar que o estômago fosse o nosso tanque de combustível. Só para comparar, ele não é como o carro que eu posso encher de manhã e utilizar durante o dia. Não é assim que funciona. Eu preciso dar doses de combustível durante o dia. Eu não paro no posto, abasteço, por exemplo, de manhã, como toda a comida que eu preciso e tá ok, e só preciso comer amanhã. Seria até muito prático para muitas pessoas, mas na prática não é assim. Então esse conceito de dividir as refeições tem muitas vantagens, que inclusive é uma estratégia para quem quer emagrecer, de se manter sem fome, de se manter saciado ao longo do dia, para evitar, inclusive, ali comer um doce, quando deveria evitar, fazer pequenos lanches durante o dia saudável. Então é uma estratégia que, se você tem algo personalizado, algo que foi entregue para você, pensando na sua rotina, pensando no que você come, se você prefere doce, prefere salgado, ou seja, se você tem uma estratégia para pegar as horas que você fica acordado e você sabe exatamente o que comer, quanto comer e a hora que você tem que comer, respeitando você, nossa, é perfeito.
E sim, faz todo sentido se você tem planejado o seu dia. Aí tá ok. E vamos aqui para a próxima pergunta. Para emagrecer, eu tenho que cortar o carboidrato? Com certeza não. Não mesmo. O carboidrato é um de alguns elementos que o corpo precisa para ele viver, né, para ele funcionar, melhor dizendo, da forma que ele precisa. O carboidrato é um dos elementos. A gente precisa de água, precisa de proteína, sais minerais, muitas coisas. Mas o carboidrato não é uma boa estratégia de longe. Pode-se dizer que é uma boa estratégia se está pensando em emagrecer. Novamente, se eu estou pensando aqui em perder peso, tem gente até que diz assim, Mário, olha só, para mim vale tudo. Se eu subir na balança hoje e depois de 7 dias, não importa o que eu fiz, eu conseguir perder 100 gramas, eu estou feliz. É óbvio que essa conta vem depois. Claro que sim. Porque a pessoa está seguindo a linha de raciocínio, se dá para dizer que é uma estratégia, ela está seguindo a estratégia do vou perder peso e não importa o que aconteça. Já o emagrecer é diferente. Emagrecer se eu fosse explicar o que é o conceito de emagrecer, Mário, é simples. É eu conseguir chegar no meu peso e depois me manter magro. Porém, é mais do que se manter no peso. É eu conseguir ali equilibrar o meu percentual de massa magra, que pode se entender como músculo, e a minha gordura ruim. Então, se eu consigo esse equilíbrio, essa composição corporal com mais massa magra, né, mais músculo, vamos pensar assim, e menos gordura, tá perfeito. Aí eu me torno uma pessoa magra e aí eu vou manter esse meu corpo mais magro. E tirar o carboidrato não é uma boa estratégia. Comigo, por exemplo, não funcionou. Eu fiz. Para eu estar falando aqui para você não fazer, são porque muitas coisas que surgem no mercado eu estudo e muitas delas, claro, quando não parece um absurdo total, eu experimento para ver até que tipo de resultado se pode conseguir, que tipo de sensações. Eu, por exemplo, tive tontura, tive mau humor, tive várias coisas que eu hoje, categoricamente, eu posso te dizer, jamais tente tirar 100% do carboidrato da sua alimentação, porque o custo-benefício, nossa, é muito baixo. Não vale a pena. Tudo que a gente passa por ter tirado o carboidrato não vale a pena para perder ali às vezes 1 quilo. Tem estratégias muito mais saudáveis e muito mais tranquilas, com menos esforço, que você pode ter acesso, e aí sim você ter ali a tua rotina com carboidrato muito preparado ali para o seu dia, que inclusive é o que a gente faz com as nossas clientes, elas não passam por isso. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Qual a diferença entre alimentos diet e light e se ajuda a emagrecer? Olha, basicamente a relação entre um e outro é que um tirou total açúcar e o outro tirou parte do açúcar. Porém, quando a gente pensa aqui em tirar o açúcar, a gente tira sabor. Porque 3 elementos dão muito sabor à comida, a qualquer coisa. Gordura, sal e açúcar. Se eu estou tirando o açúcar, eu tenho que compensar de algum jeito para que o paladar seja agradável, logo, eu pensando como indústria, claro, logo eu tenha pessoas consumindo o meu produto, porque ninguém vai colocar ou comer um alimento diet, um alimento light que seja intragável. Não, a gente quer comer algo que também seja gostoso, além de saudável. O saudável vem primeiro, mas o gostoso tem que vir junto. E eu entendo, faz parte. E aí o que a indústria faz é compensar a falta de um desses elementos, vamos dizer assim, ingredientes, que seja, com outro. E aí acaba abusando ali em sódio, acaba abusando ali em gordura, e no final o que deveria ser saudável não é. Claro, se a pessoa tem uma restrição e ela precisa eliminar o açúcar, ok, aí é outra história. Mas para emagrecer não faz tanto sentido assim. E ainda tem o fato de que são geralmente alimentos mais caros. Então é o caminho para ficar mais caro, para gastar mais dinheiro e ainda não conseguir o resultado que se espera, que é emagrecer de forma saudável. Porque no primeiro momento parece que sim, na prática não é isso. Então, nesse caso, recomendo que você procure alimentos mais na linha de integrais,
não qualquer alimento, claro, é preciso saber quais são esses alimentos, mas é melhor ir para a linha do integral do que do diet e light, ok? E vamos aqui para a próxima pergunta. Substituir as refeições por frutas ajuda a emagrecer? Olha, essa é uma ótima pergunta, inclusive, na live que eu fiz ontem, eu falei sobre a ideia das frutas, se as frutas ajudam ou atrapalham o emagrecimento. E claro, você pode ver a live de ontem, ela está bem completa, eu falo sobre esse assunto, mas deixa eu dar uma resposta aqui para essa pergunta, que é o seguinte, eu não recomendaria a pessoa substituir uma refeição por fruta. Mário, por que não fazer isso? Porque quando a gente pensa na fruta, Mário, a fruta veio da natureza. E ok, é saudável? Sim, é saudável. Agora, quando a gente pensa em refeição, eu não vou comer uma laranja, por exemplo, no meu almoço e dizer que, eu almocei. Não. Eu, no mínimo, né, e eu não estou aqui nem fazendo cálculo aqui de nutriente, eu estou pensando só em quantidade. No mínimo, eu vou comer ali uma salada de fruta, depois eu vou comer ali, sei lá, talvez uma rodela de abacaxi, meio mamão, alguma coisa ali para ter pelo menos o volume de uma refeição. Que seja 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, mas algo que me dê aquele volume. Pensando aqui em quantidade para satisfazer, porque é óbvio que uma laranja eu não diria que seria uma refeição. E junto disso, nessa quantidade, imagina, fiz isso no meu café, tomei vitamina. Aí, no meio da manhã ali, comi uma banana, que seja. Aí ali no almoço, fiz um prato ali de frutas, comi uma coisa bem parecida com 2 potes de salada de fruta. Aí depois de tarde comi uma maçã, comi uma outra fruta e no jantar também comi uma fruta. O que eu fiz durante o dia? Comi comida saudável? Sim, mas junto daquela comida saudável veio uma carga de açúcar muito grande. E aí o que aconteceu no meu sangue? Muita glicose. E muita glicose significa, no final, gordura. Claro, problemas para a saúde, mas também gordura. Então a estratégia de substituir as refeições do dia por fruta não vai dar ao corpo tudo o que ele precisa e ainda vai sobrecarregar com aquilo que ele não precisa. Aí vai causar problema no fígado, enfim. A gente não está aqui para falar das doenças, mas para falar do caminho, do melhor caminho para emagrecer de forma saudável com menos esforço. Então, nesse caso, sim, eu recomendo que você coma frutas, mas que faça da fruta, por exemplo, os lanches, que seja uma sobremesa, mas que tenha um equilíbrio lá com os elementos que precisa durante o dia, para manter a proteína, manter os carboidratos, que fruta vai ser um carboidrato, mas não vamos entrar aqui em termos técnicos. Mas o grande segredo, se é que dá para dizer assim, de uma alimentação saudável é a gente manter o equilíbrio, ok? Vamos aqui para a próxima pergunta. Dietas restritivas funcionam melhor para perda de peso? Essa pergunta se parece muito com a pergunta das dietas rigorosas, né? E aqui, falando em específico somente de dietas restritivas, não. Elas não funcionam melhor no sentido até de perda de peso. Por quê? No primeiro momento, sim, vai parecer que você achou ali, nossa, achou o mapa da mina. Nossa, achei o caminho aqui para perder peso. Só que o que vai acontecer? O que acontece com a maioria das pessoas que seguem essa estratégia? A primeira não consegue manter. E por que não consegue manter? É simples. Se eu, de forma radical, tirei tudo que eu gostava de comer, tirei muito alimento dali, reduzi muito, comia, só para ter um exemplo aqui, comia 1 quilo e agora como 100 gramas, eu estou comendo 10 vezes menos. Eu restringi ao máximo que eu podia, eu estou comendo o mínimo para seguir meu dia, para ter o mínimo de energia para seguir meu dia. Aí isso, a conta vem chegando, vai acumulando ali. Como assim? Vai chegar uma hora que internamente o meu corpo não vai aguentar aquela escassez e ele grita, dizendo, olha, não aguento mais. Acabou, aí vem aquela questão emocional de muito tempo longe do chocolate, muito tempo sem comer um doce. É melhor ter uma rotina de diminuir gradativamente ao ponto, claro, de eu conhecer quais são os alimentos que fazem trocas inteligentes, substituições inteligentes, de, por exemplo, entender o que é que o meu corpo está pedindo, precisando, quando ele pede chocolate, por exemplo. O que é que o meu corpo está precisando
quando ele está gritando por açúcar. Então tem estratégia para, com alimentação saudável, suplementação também, eu suplementar essas minhas carências nutricionais, aí sim, aí eu começo a não só perder peso, mas ir para o caminho melhor, que é o caminho do emagrecimento saudável, onde você pode sim ter resultado mais rápido e ainda de forma bem mais simples do que restringir. Imagina, ficar sem comer tudo que a gente gosta por muito tempo. Tem uma hora que a gente não aguenta. E isso faz o quê? Faz o famoso efeito ioiô, que é o quê? Que é ficar fazendo a pessoa ali toda hora tá voltando a engordar. Engorda, emagrece. Engorda, emagrece. E o pior é quando atinge o efeito platô, que é quando a pessoa tenta continuar perdendo peso, mas ela não consegue mais. Isso porque já modificou o metabolismo, o corpo em si, internamente, já criou ali uma defesa para tentar manter a pessoa com saúde. Porque aquilo já está num limite para o corpo e ele fala, não, para, tenho que parar aqui. E ele está fazendo isso para manter a gente bem. Ok? Então vamos aqui para a próxima pergunta. Qual é a melhor dieta para quem quer emagrecer? Uma resposta talvez mais direta seria aquela que você tem resultado. Porém, tem um detalhe aqui. Se a pessoa não entende que resultado é a composição corporal, que é diminuir a gordura ruim e aumentar a massa magra, e isso, claro, mantendo a saúde, aumentando ali a imunidade, dando para o corpo tudo o que ele precisa para funcionar melhor, aí não adianta. Porque se pergunta para uma pessoa imediatista qual é a melhor dieta para ela, ela pode dizer que é parar de comer, que é fechar a boca. Porque ela está com o foco de entrar no vestido para a próxima festa do sábado. E aquela é a melhor dieta que ela conhece. Ah, Mari, para mim é a dieta da sopa. Eu tomo só sopinha, água, ali fico o dia todo bebendo água, eu não como, eu passo 24 horas, 48 horas sem comer coisas sólidas e tá tudo ok, porque eu fico 5 dias sem comer se eu tiver que ir para a festa, se eu tiver que entrar numa roupa. Isso pode ser o melhor para ela, num conceito de quero velocidade. Mas quando a gente pensa que precisa cuidar do corpo ao longo da vida, então a melhor dieta é aquela que proporciona tudo que o corpo precisa com equilíbrio. Se você seguir 3 pilares, já vai te ajudar muito, muito, que é alimentação saudável, suplementação e atividade física. Claro que cada um desses pilares aqui pode-se dizer que tem um percentual, né, de 100% do que eu tenho que fazer. Claro, alimentação saudável cumpre lá a fase, suplementação a dela e atividade física dela. A boa notícia, que inclusive já tem até vídeo aqui, fiz live falando sobre isso, é que pode parecer que a atividade física é o que mais precisa ter a nossa atenção. A boa notícia ou a má notícia, talvez você ame fazer atividade física, talvez não. Se você ama, talvez você fique triste ou talvez feliz. É que a atividade física não é o mais importante. A alimentação e a suplementação, ou seja, corrigir o que o corpo precisa em termos de nutrientes, é muito mais importante dar os nutrientes que o corpo precisa do que a gente passar horas intermináveis fazendo atividade física. Sim, é muito bom fazer atividade física, mas a melhor dieta, se é que dá para dizer dieta, é ter uma alimentação saudável baseada nesses 3 pilares, ok? Vamos aqui para a próxima pergunta. Existe um método para uma perda de peso duradoura? Com certeza existe. E é até difícil eu imaginar algo diferente para mim. Porque quando eu comecei a pensar, a precisar, melhor dizendo, perder peso, eu queria, se a gente fosse pensar em dor, eu queria sentir aquela dor uma vez só e nunca mais. Porque eu não quero ficar toda vez tendo que fazer dieta, que perder peso, toda hora ali, nossa, agora eu tenho que parar de comer isso, agora parar de comer aquilo. Não, não, não. Primeiro, que a boa estratégia não é aquela que restringe, é aquela que equilibra. É saber o que comer, quando comer, o quanto comer. Essa já é a melhor estratégia. Aí seguir os 3 pilares, alimentação saudável, suplementação e atividade física.
Aí quando a gente começa a entender esse quebra-cabeça e entender que essas peças se encaixam e que faz a máquina funcionar melhor, que é o nosso corpo, aí sim a perda de peso passa a ser duradoura, porque a gente parou de pensar em perder peso e começou a pensar em se manter magra, a se tornar uma pessoa magra para sempre, a se tornar uma pessoa livre das dietas. Aí faz todo sentido. Então, sim, existe um método para perder peso de forma duradoura. O que a gente pode até dizer é o seguinte: existe um método para acelerar o resultado e para se manter magra para sempre. Com certeza existe. E vamos aqui para a próxima pergunta. E caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, é exatamente esse método que a gente ensina para as nossas clientes, ok? Que é isso, inclusive, que é a estratégia para alcançar o 10 em 8. É exatamente isso que a gente faz durante a trajetória para alcançar o 10 em 8. Que, caso você não conheça essa expressão, é conseguir eliminar até 10 quilos em até 8 semanas. E vamos aqui para a próxima pergunta. É possível reduzir medidas sem cortar carboidratos? Nossa, com certeza. Até já falei sobre cortar carboidrato, e sim, reduzir medida. E até eu entendo porque essa pergunta pode ter surgido, porque muita gente entende assim, que o carboidrato, por virar açúcar, e por consequência esse excesso do açúcar acabar sendo guardado como gordura, para o corpo se proteger, a pessoa associa o seguinte: olha, se eu tenho que perder medida, eu tenho que cortar 100% dos carboidratos. E a gente já falou sobre cortar os carboidratos, o que pode acontecer. A gente pode até dizer que o resultado pode ser o contrário do que a pessoa imagina. Ela está fazendo isso para reduzir medida e acaba aumentando as medidas. Porque, como o corpo precisa de alguns elementos para funcionar a 100%, não está faltando nada para ele funcionar ajustado ali, certinho, do jeito que tem que ser, quando falta algo, olha a palavra, quando falta. Se falta, ou ele tem que se virar com o que sobra, ou aquilo vai causar algum dano, no sentido de vai causar algum mau funcionamento da máquina, vamos colocar assim. Então, no momento que eu quero reduzir medida, existe um equilíbrio alimentar, preciso fazer ali uma análise primeiro de como é que a pessoa come, a pessoa precisa entender o que ela está comendo durante o dia, no café, o que ela come quando acorda, como é que é o meio do dia, como é que é o fim do dia, como é que são os lanches, se ela tem tempo ou não para poder fazer essas refeições. Eu não tenho tempo, eu sou uma pessoa muito ocupada. Aí, claro, tem estratégias para essas pessoas também. Porque uma coisa nesses 15 anos que eu observei é que, por mais que o nosso metabolismo se pareça muito, nós não temos rotinas tão parecidas. Então, por mais que a mesma solução, vamos dizer assim, vamos supor que a pessoa fala assim, não, é só você comer mais pão integral. Tá, mas para uma pessoa é de uma forma, a relação à quantidade, à estratégia, com o que ela vai combinar, do que para outra. E pode ser que aquela pessoa prefira mais doce do que salgado. Então, o carboidrato, quando a gente pensa, se for tirar o carboidrato, a gente vai tirar muita coisa. A gente vai tirar pão, vai tirar bolo, vai tirar macarrão, vai tirar tanta coisa que talvez esteja presente na vida de uma pessoa que ela vai falar assim, Mário, não sobrou nada. Quando eu tentei fazer isso, essa foi a exata sensação que eu senti. De que parecia que acabou. Sabe como foi que eu me senti quando eu tentei fazer essa estratégia? Que inclusive eu estava disposto a fazer por mais tempo, mas eu só consegui fazer 12 dias e no 12º dia eu pedi por favor para comer macarrão. Eu não aguentava mais ficar sem comer macarrão, sem comer carboidrato como um todo. Eu lembro que a sensação nessa época foi assim, foi essa imagem que eu tinha, é de que eu não podia chegar nem perto da porta da padaria. Porque na padaria eu só imaginava que lá tinha farinha, coisas feitas com farinha. E eu falava, nossa, lá não tem mais nada para mim. E essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é você combinar ali proteína, carboidratos bons, tem o que fazer, existe sim. Ok? Uma maneira de fazer isso, de reduzir medida, sem cortar os carboidratos. Inclusive eu fiz isso
e em 30 dias eu eliminei 9 centímetros de barriga, de circunferência, e diminuí 7 quilos. Então, e isso comecei a ensinar, e vendo minhas amigas, meus amigos, família, cliente, pessoas começando a ter um resultado depois do outro, um resultado depois do outro, e aquilo foi surpreendente, porque é muito legal você ver que algo simples, de até se transmitir, de se ensinar a alguém, é fácil para a pessoa seguir. Então, não precisa ser assim, tá bom? Vamos aqui para a próxima pergunta. Como acelerar o resultado da dieta? Olha, existem algumas estratégias para se acelerar o resultado. E uma das mais assim que mais eu vejo funcionar é a gente fazer o uso correto dos termogênicos. E quando a gente pensa em termogênico, um muito famoso que ficou, principalmente no Brasil, é o chá verde. E o chá verde ele tem uma particularidade que é o seguinte: se eu vou até uma loja, ou eu estou plantando aqui, eu colhi e joguei ele lá na panela, né, e coloquei ele, uma água ali fervendo, eu coloquei ele ali para passar por esse processo, tá? Ele perde as propriedades. E aí tem um detalhe ainda, se eu compro isso em alguma loja, em algum lugar que eu não sei a 100% da procedência, eu posso estar inclusive consumindo agrotóxico, eu posso estar consumindo elementos que vão contra o resultado que eu quero. Que quando eu estou pensando em dieta, eu já estou mostrando o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que me preocupo, que cuido de mim, que quero o melhor para a minha saúde. Logo, eu quero evitar esse tipo de coisas no meu corpo. Faz sentido? Então, a melhor maneira para fazer isso é com o chá verde. Mas você precisa comprar o chá verde de uma maneira preparada, pronta para usar. O melhor, né, que existe, inclusive, é esse tipo de acesso, esse tipo de produto, de você simplesmente pegar um copo com água, colocar uma colherzinha de chá, misturar e beber. E assim, é óbvio que tem outras coisas para a gente também lembrar, né? Aqueles 3 pilares, a alimentação saudável, a suplementação e a atividade física. E esse ponto que eu estou te falando está dentro da suplementação. Existe estratégia da gente fazer o nosso resultado ser bem mais rápido, com estratégias muito, muito práticas, muito simples e deliciosas, que é bom, ok? Então vamos aqui para a próxima pergunta. Tomar sopa ajuda a perder peso? Olha, eu não posso dizer que não. Sim, ajuda a perder peso. Mas está muito ligado a uma alimentação restritiva. Porque quando eu penso em tomar sopa, a gente está falando do quê? Tem dois pontos aí. Olha só que bacana. Tomar sopa se parece com 2 coisas. Com restrição e fruta. E você vai entender. A restrição está pelo quê? Se eu estou comendo sopa, né, eu posso ali não entender como fazer a sopa da melhor maneira e, por exemplo, esquecer ou não saber que é importante não colocar proteína. Que seja músculo, que seja algum tipo de carne, que seja. Mas precisa ter proteína também. Para poder quebrar algo que acontece com os legumes, que pouca gente se atém para esse detalhe, que quando a gente pensa em sopa e pensa em legume, por exemplo, eu vou aumentar muito o meu consumo de carboidrato. Principalmente se eu estou comendo sopa no almoço, sopa no jantar. E aí a pessoa fala, Mário, mas eu não estou comendo carboidrato, eu não estou comendo pão. Eu já cortei pão. Tá, eu entendi, legal. Só que, por exemplo, batata é um carboidrato. E é um carboidrato simples. Esse termo simples significa que é simples, é fácil para o corpo quebrar aquele alimento ali e pegar o açúcar que tem nele, que ele vai virar açúcar. Estou explicando uma linha de raciocínio simples para entender o que a sopa pode ocasionar. Em termos de nutrientes, a gente pensa, nossa, Mário, mas tem tanta coisa aqui, sabe? Tem tantas vitaminas, vamos pensar assim, por que isso aqui vai me fazer mal? Porque eu estou tentando o quê? Controlar o peso. Na verdade, perder peso, que é como a pergunta está aqui. A pessoa está tentando perder peso. Se eu estou tentando perder peso, eu tenho que diminuir a possibilidade de aumentar a minha gordura. E a sopa, claro, eu estou pensando numa sopa aqui de legume, ela vai fazer o efeito contrário, ela vai ajudar ou vai impedir do meu corpo diminuir o peso. Ok? Então vamos aqui à próxima pergunta. Essa pergunta é muito legal. O que é mais importante? O peso na balança ou o meu número no manequim?
olha com certeza absoluta o seu número. Com certeza. Pode ter casos raros lá que a composição do corpo da pessoa não condiz muito com o manequim dela. Mas o manequim, principalmente quando você olha para essa região da cintura, ele está muito relacionado, existe uma correlação muito forte com saúde. O primeiro número aqui para a gente entender é que mulher tem que estar ali em torno de 84 centímetros de cintura, 85 centímetros de cintura, mais ou menos ali. E o homem por volta de 90, 94 centímetros. Então, quando eu penso no número do meu manequim, se eu estou vestindo 50, eu não estou com 80, perto de 80, 85 centímetros. Se eu estou ali nos 46, eu passei do 100, uma média. Já estou com mais de 100 centímetros. Ah, Mário, como é que você sabe disso? Porque eu já passei por isso. Eu já cheguei ali na casa dos 104 de circunferência. E foi quando, inclusive, eu falei, nossa, eu tenho que parar tudo aqui, aperta o pause aí na minha vida, né, como se desse, né? Mas tive que fazer isso enquanto vivia a minha vida e falei, deixa eu estudar. Anos se passaram e o mais legal é que hoje eu mantenho o meu peso. E sim, o número é muito mais importante até em relação à saúde do que só o peso na balança, porque o peso pode enganar. Eu posso ser uma pessoa que tem mais massa magra do que gordura e a outra pessoa ter mais gordura que massa magra e o nosso peso na balança ser igual. Pode acontecer. Imagina aquelas pessoas que malham pra caramba, são lá musculosas pra caramba, até tem campeonato para isso, de fisiculturismo, e uma outra pessoa que tem o mesmo peso que ela, pensa numa pessoa com 100 quilos, só que é 100 quilos de músculo, é muito forte. Você olha lá, você vê o abdômen da pessoa, vê que ela tá seca, é muito músculo. O músculo chega, pula, né? Que a pessoa vai lá para os campeonatos. E aí a outra pessoa também tem 100 quilos, mas você vê que ela não é músculo, ela é muito mais gordura. O corpo dela é mais arredondado. Você vê que não tem aqueles traços dos músculos. Mas pensando em peso na balança, os dois precisariam perder peso, certo? Não necessariamente. Aquela pessoa que tem muito mais massa magra, muito mais músculo, ela tá, apesar de poder até ser num cálculo que se basear apenas no IMC, né, que é pensar ali peso e altura, pode parecer, se a gente está no telefone conversando com essa pessoa, ela falar assim, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho 1,70 m e estou com 100 quilos. Ouvindo só essas duas informações, parece que essa pessoa está mais ou menos aí uns 20, 25 quilos acima do peso dela. Só que faltou a outra informação, ela te dizer que ela tem 100 quilos, mas ela tem 10, 12, 13% de gordura. Aí muda tudo. Aí eu já consigo imaginar o corpo dessa pessoa. Então é mais importante o manequim, nesses casos que eu coloquei aqui, do que o peso na balança, ok? E vamos aqui para a próxima pergunta. Qual é o melhor horário para eu me pesar? Olha, eu recomendo inclusive 2 hábitos em relação a se pesar. Que você mantenha o horário, o mesmo horário, que eu já vou te recomendar o horário, e o dia da semana. Se pese numa média, Mário, eu sou muito ansiosa, eu quero me pesar todo dia. Isso eu já até falei aqui, não é aconselhável, né? Porque vão gerar alguns problemas ali. E no horário, eu recomendo que você faça isso pela manhã, tá? Eu fiz ali a minha primeira necessidade do dia e aí eu me peso. Se você consegue ter uma balança, por exemplo, no seu banheiro, você pode fazer isso até sem roupa. Porque aí você pesa com o teu peso natural, é seu corpo que está ali, ok? E aí vamos supor que você faça isso na segunda. Eu recomendo que você faça isso na outra segunda. E quando pensa em mulher, tem até um motivo disso. Porque se a gente pensar que o mês tem mais ou menos 4 semanas, a mulher varia de peso durante um mês. Por quê? Porque ela tem o peso dela que a gente pode chamar de normal, o peso que ela tem no período menstrual e o peso que ela tem nesses intervalos aqui, que é quando ela está indo para a semana dela menstrual e quando ela está saindo, que ela aumenta o peso dela porque ela está retendo o líquido e depois ela tende a eliminar esse peso, a diminuir esse peso por conta da evacuação desses líquidos que precisam ir embora. Então, eu te recomendo, inclusive, você passar a anotar. Faz isso para você
entender como é simples. Se pesa 4 semanas consecutivas, segunda, ou se você prefere terça ou prefere sexta, escolhe um dia, faz isso pela manhã nessas condições que te falei aqui e anota. Depois, inclusive, você até comenta aqui, deixa nos comentários aqui nesse vídeo, fala, nossa, Mário, eu percebi isso, que eu mudo de peso no mês, mas que geralmente você vai pegar assim, ó, você vai pegar a semana 1, seja qual for, e aí você vai comparar de novo com ela. Você pesou uma primeira semana, segunda, terceira, quarta, na quinta semana, que é o ciclo de novo das outras 4 semanas, você vai perceber que a comparação que você tem que fazer é isso, ó, a semana 1 daqui com a semana 1 daqui, a 2 daqui com a 2 daqui, a 3 daqui com a 3 daqui, a 4 daqui com a 4 daqui. Aí você vê se você, a estratégia que você está fazendo, se você está aumentando o peso ou você está reduzindo o peso. Combinado? Depois você deixa aqui no comentário. E se tiver dúvida, Mário, eu não entendi essa estratégia, comenta aqui que eu tento explicar de outra forma. Tá bom? Olha, então é isso. Eu sinceramente espero que eu tenha te ajudado a esclarecer as suas dúvidas. E claro, se você tem alguma dúvida ainda sobre como conquistar o seu 10 em 8, deixa aqui nos comentários. Eu sou o Mário Guimarães e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.